Minha gente, em uma decisão inédita aqui no Ceará, um eleitor com o transtorno do espectro autista conseguiu uma certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado. A medida assegura que o jovem não vai sofrer sanções pela ausência às urnas e preserva os seus direitos políticos, além de trazer a garantia de mais dignidade e também inclusão social. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa decisão, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a juíza eleitoral responsável por essa decisão, a doutora Daiana Tavares. Doutora Daiana, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada, tudo bem. Agradeço o convite para falar desse tema tão sensível e importante para a nossa sociedade. Doutora Daiana, vamos explicar aqui para o nosso ouvinte telespectador como é que se iniciou todo esse processo, né? A sua decisão, ela atende uma solicitação da própria família desse eleitor, foi isso? Isso. Através de um procedimento administrativo que chegou para a gente na 63ª Zona Eleitoral. Sou juiz em Boa Viagem, não sei se conhece, mas fica próximo ali de Canidé. E a gente recebeu essa demanda e era uma demanda que eu queria muito que chegasse, porque eu já vinha trabalhando com esse tema dentro de projetos com cooperação judiciária. Inclusive, existe um termo de cooperação tratando sobre pessoa com deficiência, a curatela, a diferença entre curatela e tomada de decisão apoiada, que é uma mudança que veio desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi alterado o Código Civil e pouco falado ainda. Então, quando surgiu, essa pessoa, ela tem um transtorno de espectro autista, né? E ela tinha deixado de votar por situações pessoais de doença incapacitante e tinha acabado seu título eleitor cancelado, né? Por conta das 3 eleições que ele deixou de comparecer. Então, a certidão de quitação eleitoral foi um pedido da própria mãe para que ele pudesse voltar, né, a exercer seus direitos políticos e não fosse prejudicado. Então, é uma situação bem excepcional, que é preciso analisar o caso concreto, como eu sempre reforço. E, nesse caso específico, ele tinha, né, o direito de exercer o seu direito político, e o fato de ele não poder ir votar por determinadas circunstâncias não era para impedir o exercício do direito ao voto, até porque é uma garantia constitucional. Então, foi nesse sentido que, no meu entendimento, nessa decisão, foi de verificar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, proteger os direitos dessa pessoa e impedir, através da certidão, que ele sofresse as sanções, ficasse isento da sanção. E, reforço, para quem tem dúvidas sobre o assunto também, que acaba gerando uma dificuldade se vai ser prejudicado o seu direito ao voto, ao contrário. A certidão de quitação eleitoral não impede o exercício do direito ao voto. É incentivado, inclusive eu, enquanto juiz eleitoral, todo o sistema de justiça eleitoral incentiva o direito ao voto. Mas essa pessoa, ela já estava prejudicada do exercício, por conta exatamente das faltas dela. Ela não conseguia ir ao ambiente votar. Então, ela tinha dificuldade, pelo relato e pelo o laudo médico, ela tem dificuldade de estar no meio das pessoas, de toque, de multidão. Então, não era o simples fato de ter prioridade na fila no exercício ao direito de voto. Ela simplesmente não conseguia ir. Então, por esses motivos, e analisando documentos e toda a situação dessa pessoa, foi deferido para esse caso a certidão de quitação eleitoral. A gente até citou aqui, doutora Daiana, que a sua decisão ela tem um caráter inédito, né, aqui no estado do Ceará. E ela acaba sendo muito representativa no sentido da garantia desses direitos fundamentais, né, de cada cidadão brasileiro de poder votar. E imagino que também de fortalecer, né, toda essa situação, de todo o cumprimento, né, da legislação, para que tenha essa pessoa e todas as pessoas aqui no Brasil a garantia do voto, né? Exatamente. E o exercício ao direito do voto, às vezes, é complicado quando a pessoa, por limitações, e a resolução do TSE, que é inclusive de 2021, ela vê exatamente essas situações. Então, de pessoas com deficiência ou pessoas que tenham ali muito oneroso, demasiadamente oneroso, como trata a resolução, de comparecer naquele momento. Então, não há um prejuízo. É simplesmente pelo fato de aquela pessoa não conseguir. Então, a gente, olhando com esse olhar, se colocando nesse lugar, que eu sei que é difícil, né? Mas tem pessoas que realmente têm essa dificuldade e nós precisamos estar atentos, enquanto Poder Judiciário, enquanto sistema de justiça, para acolher e tomar as melhores decisões. Então, nesse caso específico, quando essa demanda chega e a gente, com todo esse trabalho desempenhado em favor, em proteção da pessoa com deficiência,
nos projetos que a gente desenvolve, com a própria legislação, a gente está trazendo à tona realmente o que significa a dignidade da pessoa humana, previsto já na Constituição, é um princípio importantíssimo que tem que ser respeitado. E quando a gente defere ou decide desse modo, a gente está fortalecendo uma causa, né? Protegendo essas pessoas e dando direito à voz também em situações que elas se tornam invisibilizadas. E é exatamente nesse contexto que a gente fala das vulnerabilidades, né? As pessoas com deficiência, as crianças e adolescentes, a pessoa idosa, a mulher, então elas entram nesse contexto dos vulneráveis. Então é importante a gente se colocar, entender um pouco mais sobre o assunto e ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência está protegido tanto constitucionalmente a nível nacional, mas também em nível internacional, com as convenções que protegem essas pessoas, né, os tratados internacionais, e nós temos a obrigação legal de protegê-los. Então, é importante cada vez mais a gente estudar mais, ler mais também, se aprofundar sobre o assunto, para que a gente não cometa o erro de não nos colocarmos nesse lugar e apenas julgar de uma forma que a justiça não se torne efetiva no campo material, no campo concreto. O que está na lei está posto, mas a gente precisa trazer o que está na lei para a prática, para a vida real, né? E colocar isso um papel fundamental da justiça. Até porque esses direitos também, né, doutora Dayana, têm sido cada vez mais contemplados, têm sido cada vez mais destacados na sociedade como algo que tem que ser trazido, de fato, às pessoas. Eu acredito que a sua decisão também ela chega com esse caráter, né, de ser um modelo para decisões futuras, até porque imagino que são muitas mães que passam por essa dificuldade de precisar de um atendimento especial pela condição do filho, né? Então, imagino que o olhar dos juízes para os próximos anos, para as próximas eleições, também pode se modificar através da sua decisão, né? As decisões como um todo, elas são utilizadas como precedente, né? Então, é importante que mais decisões nesse sentido, porque formam um conjunto, né, de entendimento que vai reverberando aí para as futuras gerações, como falando, né? Mas o mais importante dessa decisão é entender que essa pessoa com deficiência, ela existe, ela precisa ser vista, né? Então, assim, nós estamos numa sociedade múltipla, com pessoas de todos os tipos. Então, tem pessoa com um transtorno mais leve, perfeitamente, que convive normalmente, mas tem pessoas que não. E essas pessoas são prejudicadas, elas deixam de comparecer àquele momento e são penalizadas. Então, a certidão de quitação eleitoral, ela é uma proteção, só que ela tem que ser vista também com cautela. Não utilizar a certidão de quitação eleitoral para não votar. Ao contrário, porque é preciso exercer o direito de voto, é uma garantia constitucional. Então, a certidão de quitação eleitoral só vai ser deferida ali numa decisão judicial, verificando o caso a caso. Então, a gente vai verificar se aquela pessoa tem laudo, se ela preenche os requisitos previstos na resolução do TSE, na própria lei. E é importante também trazer aqui um assunto da curatela. A gente vê quantos processos chegam para a gente do judiciário de pessoas que não são absolutamente incapazes, porque com o Estatuto da Pessoa com Deficiência houve essa mudança legislativa. Para ser interditado, você perdeu seus direitos políticos, na verdade nem perde, mas a forma que a pessoa vai deixar de exercer os seus direitos da vida civil, né, do negócio da vida civil, ela só vai deixar se ela for uma pessoa absolutamente incapaz, que ela precisar de alguém que esteja atuando em nome dela. E a gente sabe que acontece muitos casos de interdição, de curatela, para conseguir benefícios, fazer empréstimo em nome da pessoa. Então, é importante que a gente resguarde, proteja essa pessoa. Por exemplo, nas minhas decisões, eu tenho inclusive colocado lá que quando o curador ele consegue aquela curatela provisória ou definitiva, ele não vai poder realizar empréstimos ou vender bens, imóveis em nome daquela pessoa, daquele curatelando. Condições, né? Isso, tem que ser por decisão judicial. E a gente faz isso não é por outro motivo, não é para proteger a pessoa que vai ser curatelada ou interditada. Dá a devida segurança, né, exatamente. Então, quando a gente vai regulamentando e protegendo cada vez mais, a gente torna o sistema harmônico, em equilíbrio, para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade sejam tratadas com humanidade e dignidade. Então, é muito importante, né, reforçar esse momento aqui que a sociedade assiste, é importante para que entenda o que é uma curatela. Muitas pessoas não sabem nem o que é. Chegam numa audiência, eu pergunto o que é uma interdição, o que é uma curatela, nem sabem. E muitas das vezes essas pessoas não são absolutamente incapazes. Uma pessoa com deficiência, uma pessoa que é cadeirante, enfim, que tem às vezes alguma mobilidade
limitada, não é uma pessoa absolutamente incapaz. Ela exerce plenamente os atos da vida civil. E muitas vezes ela precisa apenas de um apoiador, que é a situação da tomada de decisão apoiada, que pouquíssimas pessoas conhecem. Há pouquíssimos processos para a gente sobre isso, por causa da cultura da curatela. Porque precisa conseguir um benefício no INSS, porque precisa, enfim, por N motivos. Mas isso está muito pela desinformação das pessoas, doutora? Sim, eu vejo que sim. A gente tem feito um trabalho de levar informação através dessas cooperações de projetos. Desenvolvemos cartilhas no Tribunal Regional Eleitoral, em cooperação com o Tribunal de Justiça, para divulgar e levar essas informações às pessoas, para elas entenderem o que é uma curatela, os direitos que elas têm, quando é que é cabível, né, uma curatela, uma interdição, que é o último caso, e quando ela poderia simplesmente ser beneficiada aí com um tomador. E no caso, um tomador de decisão apoiada, ela vai indicar essas pessoas de confiança para ajudá-la nos atos da vida civil. Então, ela não suprime os seus direitos, vai ter alguém que apoie. Por exemplo, ir ao banco, ajudar a ir ao banco, ou fazer qualquer ato. Então, assim, é importante a gente, né, enquanto sistema também, ter esse papel de levar esse conhecimento, levar a informação, porque quanto mais a gente informa, mais garante direitos e protege essas pessoas. Que eu acho que a minha maior preocupação hoje, enquanto magistrada, é de levar esse conhecimento e mostrar para essas pessoas os direitos que elas têm e resguardar esses direitos. Porque se a gente acaba se omitindo, a gente está praticando aquilo que chama de violência institucional. Agradeço aqui a participação da doutora Dayana Tavares, ela que é juíza eleitoral, trouxe aqui orientações importantes para você, meu caro ouvinte, telespectador internauta. Doutora, obrigado mais uma vez, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. E foi um prazer estar aqui hoje. Até uma próxima oportunidade.